palavra de salvação, a mensagem do Senhor Jesus Cristo, que tem poder para salvar todo e qualquer pecador. Amém? Nós estamos felizes também da companhia com a igreja, né, desse lindo dia que o Senhor nos presenteou. Sem demoras, eu queria que vocês pudessem abrir a Bíblia, quem está com a Bíblia. Quem não tiver com a Bíblia, eu peço que algum projetista, né, possa auxiliar a estudar a palavra de Deus, porque entendemos que essa palavra ela é viva e eficaz, é a nossa única regra de fé e prática, e que só ela tem a real palavra e suficiente conhecimento sobre nosso Senhor e sobre nosso Salvador Jesus Cristo. O capítulo que eu queria que o livro da Bíblia se encontra em Romanos, capítulo 6 e o verso 23. Apenas um versículo de suma importância para que a gente possa aprender nessa noite. Sobre quem é Jesus Cristo, sobre quem é o Senhor e quem somos nós, seres humanos. Diz assim a palavra de Deus: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais uma vez, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus queridos, eu tenho duas notícias para dizer para vocês hoje. Eu queria falar de duas notícias de suma importância. São as duas notícias mais importantes que vocês vão receber na vida de vocês. São as duas notícias que eu recebi em minha vida. Elas estão sintetizadas nesse versículo que nós lemos aqui. E a primeira delas se refere ao salário do pecado, que é a morte. O ser humano ele tem algumas perguntas que ele não consegue responder ainda, né? Por exemplo, para onde iremos quando morrermos? Não é verdade? A ciência fala, por exemplo, que nós quando morrermos, não acontece nada, só morremos mesmo, voltamos para o pó, é isso aí, acabou, não tem esse negócio de alma, não tem esse negócio de espírito, morreu, acabou. Algumas religiões falam que quando nós morrermos, nós voltamos a viver de novo e nós vamos pagar o que nós fizemos em vidas anteriores, nessas vidas. Mas a pergunta que nos resta é: o que é que a palavra de Deus nos fala? O que é que a Sagrada Escritura nos fala? O que é que o Deus vivo e eterno, aqui nós vimos anunciar, vocês falam? E o que é que o Senhor Jesus Cristo fala sobre isso? A palavra de Deus, ela é clara em dizer que depois da morte do ser humano, segue-se o juízo. É isso que a palavra fala, lá em Hebreus capítulo 9, verso 27. Ela fala para a gente que aos homens está destinado a morrer uma só vez, sendo que depois da morte, segue-se o juízo. Diz a palavra de Deus que nós estaremos no encontro com o Senhor. Todos os povos, todas as raças, todas as línguas, aqueles que crerem, aqueles que não crerem, os ricos, os pobres, todos estarão de frente a frente com o Rei da Glória, com o Senhor Jesus Cristo. E falando que naquele dia nós seremos julgados pelo que nós fazemos e até pelo que deixamos de fazer. Nós daremos conta diante do Senhor de todos os pecados que cometemos. Ele falou aqui que o salário do pecado é a morte. Nesse dia nós vamos dar conta de cada pecado que cometemos. Eu fico me perguntando, né, o que seria o pecado? A palavra de Deus nos fala que o pecado é a transgressão da lei de Deus, é a quebra da lei de Deus. Quer dizer que naquele dia nós seremos julgados por pelo menos 4 pontos que o Senhor Jesus nos fala na sua palavra. Nós seremos julgados naquele dia porque quebramos os 10 mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos que nós sabemos: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, não ter outros deuses além do Senhor, não adulterar, honrar pai e mãe, enfim, todos nós sabemos. E sabemos também que já quebramos esses mandamentos. Não foi uma só vez, foi infinitas vezes que nós quebramos esses mandamentos diante do Senhor. Muitas vezes ninguém viu, Deus viu. Nós seremos julgados também, meus queridos, do Senhor Jesus, por cada palavra frívola que proferimos contra nossos irmãos. Quando falamos piadas que não era para ser dita, palavras que não era para ser dita, palavras que falamos que machucaram o coração do nosso irmão, disso daremos conta, diz o Senhor Jesus, no dia do juízo. Nós seremos também julgados, meus queridos, por nossas omissões. Diz o Senhor Jesus, lá em Mateus 25, que colocará um à sua direita, outros à sua esquerda. Se colocar à esquerda vai dizer: preparai-vos, maldito, para o fogo eterno, para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, forasteiro e não me abrigaste, nu e não me vestiste. E perguntaram a ele: Senhor, quando foi que fizemos isso contigo? Ele vai dizer: quando
fizer a um desses pequeninos aí, o fizesse. Nós seremos julgados, meus queridos, também não pelo que nós também fizemos, mas pelo que deixamos de fazer. Mas em quarto e último lugar, que eu considero o pior grau de que nós seremos julgados diante de Deus, é pelos nossos pensamentos. Tem coisas que só eu sei, que só Deus sabe. Tem coisas que só você e Deus sabe. Coisas que estão no teu oculto, coisas que estão no meu oculto. E que só Deus sabe. E Ele sabe de tudo. Há coisas que você esqueceu, que Deus não esqueceu e Ele não esquece de nada. E você pode dizer assim para mim, mas eu faço coisa boa. Você faz e a gente acredita nisso. Mas o que a gente quer dizer para você aqui nessa noite é que você não pode cumprir o padrão da perfeição do Senhor. Diz a Bíblia que se você cumprir toda a lei e cair num mandamento só, você é culpado da lei toda. Diz a Bíblia que maldito é aquele, amaldiçoado é aquele que não perseverar em toda a obra da lei para cumpri-la. Que notícia terrível para a gente, meus queridos. Mas você pode pensar que pode subornar a Deus. Mas quem é que pode subornar um Deus que ama a justiça? Ele não somente é justo, Ele ama a justiça. Essa é a má notícia que o ser humano tem que ouvir. Mas nós estamos aqui para dar uma boa notícia para vocês, para todos vocês. Porque o que nós não podemos fazer, Deus fez por nós. Diz a palavra de Deus que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus, Ele veio a essa terra, Ele disse para a gente: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O que foi que Deus fez por nós? Deus enviou o seu Filho Jesus a si. Jesus veio a esse mundo, Jesus foi tentado como nós, mas diferente de nós, não pecou em nada. E foi levado a um madeiro. Diz que naquele madeiro o profeta Isaías fala que ele foi traspassado por nossas iniquidades e moído por nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Você é sarado, você quando crê em Jesus Cristo. Aleluia. Diz que naquela cruz Jesus Cristo foi feito pecado por nós. Diz a palavra diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Diz a palavra de Deus que Jesus Cristo foi feito maldição por nós, porque diz que está escrito: aquele é maldito que for pendurado no madeiro. Aquela cruz, quem merecia ela era eu que pequei contra o Senhor, eu que quebrei a lei de Deus. Mas Deus se fez homem, diz que o verbo habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como Filho único do Pai. Jesus Cristo veio a essa terra e morreu por pecadores como nós, pecadores que creem no seu nome, que confessam Ele como o suficiente Salvador das nossas vidas. A obra de Jesus é eficiente, como foi falado aqui. Não há outro caminho, porque ninguém poderia pagar o preço do pecado. A Bíblia fala que a salvação da alma é caríssima, ninguém pode pagar por ela. Cristo Jesus pagou ela porque Ele não tinha pecado. Ele suportou uma morte que eu e você, se você crê, você não vai suportar. Ele sofreu o inferno que eu e você não vai sofrer. O sofrimento de Jesus Cristo pode nos livrar, pode te livrar da condenação eterna. Eu digo isso porque eu sei que esse mundo é tenebroso, mas eu acredito, nós acreditamos que o inferno existe. E quando partirmos daqui, nós teremos um encontro com o Senhor. E diante do Senhor, eu não posso dar outra resposta quando Ele me perguntar por que você deve entrar no céu. E você e eu só tem uma resposta para dar. Pessoas vão dizer que porque fizeram boas obras. Pessoas vão dizer porque fizeram caridade. Pessoas vão dizer porque foram a muitas igrejas. Pessoas vão dizer porque fizeram milagres. Mas nós que cremos em Jesus vamos dizer a Ele: Senhor, eu não mereço estar aqui, mas eu quero entrar no céu. Eu entro no céu unicamente pelos méritos de Cristo Jesus. Eu entro no céu porque um dia o Senhor se fez homem, habitou entre mim. Aleluia. Eu pequei contra ti, o Senhor me deu vida, e não somente vida, vida com abundância. Ele diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e dou a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aleluia. Nós não estamos falando aqui que somos melhores do que vocês, nós estamos falando que somos tão dependentes de Deus quanto vocês. Mas nós encontramos uma boa notícia. Jesus Cristo disse que é a vida. Ele falou assim: em verdade vos digo, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte
para a vida. Esse é o dom eterno de Deus. Esse é o dom gratuito de Deus. Não pode se comprar a salvação. Não caia nessa. As pessoas falam que você tem que crer e fazer boas obras. Não pode. Não pode. Não pode. Você não pode comprar o que Jesus fez na cruz do Calvário. É suficiente. Creia somente. E se arrependa de seus pecados. Amém. Não há nada que eu possa fazer que possa se comparar ao que Deus fez por mim. Tudo que eu tentar fazer é diminuir aquilo que Deus fez por mim. Mas essa notícia que eu queria deixar para vocês hoje, meus queridos. Em Jesus Cristo, a vida eterna. Descanse nessa palavra. Uma vez que foi Ele que nos salvou, nós não podemos perder essa salvação. Porque não está em nossas mãos. Está nas mãos dEle. E esse é o meu consolo. Não somente Ele morreu para que nós saíssemos do inferno, porque estávamos mortos em delitos e pecado, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia e nos dá vida e vida com abundância.